eu quero ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, e lhes falar sobre o Evangelho da graça de Deus contra a religião ostentação. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Nos dias de Jesus, o império era romano e a cultura ainda era muito influenciada pela Grécia. A cultura greco-romana estava muito vigente no território de Israel. E ali estavam os judeus. Ali estava o povo de Deus. A pergunta era como conviver na pluralidade étnica, cultural, religiosa, preservando a sua própria identidade. Principalmente a maioria. Quando eu sou minoria, e uma minoria sob pressão e sob hostilidade, como é que eu continuo sendo eu mesmo? Como é que eu me preservo? Mas no meio de tudo isso, o maior grupo, o mais representativo, o hegemônico, era o grupo dos fariseus. Em outras palavras, eles tiraram a religião deles do templo e colocaram a religião deles na praça pública, na rua. E Jesus então nos adverte, dizendo, olha, o caminho dos fariseus não é um bom caminho. Aqui no Sermão do Monte, que nós estamos no capítulo 6 de Mateus, o Sermão do Monte é os capítulos 5, 6 e 7. Aqui no Sermão do Monte, aliás, como em todo o seu ministério, Jesus está em diálogo e em confronto com os fariseus o tempo todo. Então Jesus usa 3 exemplos: as esmolas, as orações e o jejum. Então aqui no capítulo 6, no versículo 2, ele diz, quando vocês derem esmola, que no caso não é esmola no sentido de um ato de bondade, uma benemerência, na tradição judaica era um ato de justiça. Não era uma evidência da bondade de quem doava, era uma expressão de fidelidade a Deus e de reconhecimento que as riquezas de Deus devem ser coletivas. Então, dar esmola era um ato de justiça, de repartir o pão com o pobre, com o necessitado, com o faminto. Então, quando vocês fizerem isso, não façam tocar trombeta, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto recompensará. A igreja é esse lugar onde os diferentes se encontram não porque têm afinidades, mas porque têm algo em comum, e isso que eles têm em comum é Deus. O farisaísmo e essa religião ostentação gera esse fenômeno de nós contra o resto. Nós quem? Nós os que sabemos as nossas músicas, nós os que sabemos os nossos versículos, nós os que temos o nosso dialeto, nós os que temos a mesma roupa, nós os que frequentamos a mesma igreja, nós os que temos os mesmos rituais, nós os evangélicos. Aí Jesus vem e diz assim, cuidado, gente, vão para o lugar secreto. O que Jesus está dizendo para nós é que a nossa experiência de Deus e com Deus acontece no lugar privado. Os nossos rituais religiosos, o nosso vocabulário religioso, os nossos textos sagrados, os nossos hábitos que nos caracterizam como povo de Deus, Jesus está dizendo, guardem isso para o lugar privado.
Lá fora, justiça. Aqui dentro, ritual. Sabe o que eu aprendi? Aprendi que a nossa vida tem 3 dimensões: pública, privada e íntima. Público é o que todo mundo pode saber e a informação que está exposta. Privado é só acessado pelas pessoas que nos são próximas. Por exemplo, você pode saber o domingo em que eu não estou aqui. É público, não vim. Mas você não sabe onde eu estou. Íntimo é aquilo que está dentro de mim e você só vai saber se eu disser. Por exemplo, Ed, você não vai com a cara do fulano. Eu digo, não, é impressão sua. Detesto, mas não vou passar esse recibo. Não, é impressão sua, eu amo todo mundo. Você nunca vai saber. Se eu não disser o que me é íntimo, você não vai ter acesso. É Ele quem nos dá a recompensa. A experiência de Deus acontece nessa dimensão da intimidade. Salmo 51. O sacrifício aceitável para Deus é um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus nunca despreza. Eu quero terminar com um profeta contemporâneo que você já deve ter ouvido, Tiago York. Quando foi a última vez que você saiu sem ninguém notar? E quando foi a última vez que você saiu sem se instagramear? A nossa sociedade é desse espetáculo. Eu fico me perguntando quanto da nossa experiência religiosa é vazia da recompensa do céu. Não sei. E eu não faço questão de ser reconhecido como pastor, nem como evangélico. Gostaria de ser reconhecido como justo, verdadeiro, generoso, solidário, prestativo, útil. Não adianta meus vizinhos saberem que eu sou pastor, se o meu caráter... Então eu não quero que eles me vejam cantando louvores. Eu quero que eles contem comigo no dia mau. Eu oro a Deus que a gente consiga viver o Evangelho da graça de Deus contra essa religião e ostentação. Para o nosso bem, para o bem do mundo que vai desfrutar dos frutos da nossa experiência de Deus e com Deus, e para a glória de Deus. Amém.